Quando você fala de eliminar desperdício, padronizar, simplificar o processo, otimizar e etc., para então automatizar, a gente já começa a pensar em RPA, né? E a gente vê muito no mercado empresas, como você falou, automatizando processos ineficientes, né? Automatizando os erros, e é o famoso trash in, trash out. Exatamente. Como é que você vê, então, o papel do Lean para o RPA? Né? Acho que já está mais claro que antes de você automatizar qualquer processo, você deve passar um pente fino Lean, reduzir tudo que é possível de desperdício, simplificar esse processo para então pensar em automação. Mas numa palestra tua você trouxe um tópico legal que vai ser lá na frente, quando os robôs já estiverem operando, né, e eu estiver ali no meu timão controlando o meu avião, eu vou ter projetos Lean Six Sigma, enfim, para tornar esses robôs ainda mais eficientes. Né? Então, como é que é a tua visão com relação ao Lean e ao RPA? Um dos grandes ganhos do Robotic Process Automation, né, obviamente eu estou colocando ele como um backbone, e você pode ter outras soluções, né, machine learning, inteligência artificial, serviços cognitivos nessa estrutura central do RPA. Mas pensando prioritariamente no RPA, primeiramente você tem como ganho o aumento da densidade digital. Muitas empresas têm informações em sistemas completamente apartados e hoje não conseguem colocar tudo isso numa estrutura que possibilite uma análise posterior. O primeiro ganho é o aumento de produtividade com a automatização em si. O segundo ganho é, agora que eu tenho todos esses dados minimamente disponíveis, talvez não tão estruturados, como que eu uso essa informação para gerar um segundo patamar de ganhos? O Lean entra nesses dois momentos. Antes da automatização, como você bem colocou, ou seja, eu preciso realmente automatizar, e isso é um ponto importante. Eu não tenho que ir com um olhar de quero automatizar esse processo. Porque se eu for na visão de automatização, eu vou estar olhando o headcount, eu vou estar olhando o FTE. A pergunta é, qual problema de negócios você quer resolver? A automatização, ela é um meio. Eu consigo sim gerar ganhos, e agora que eu tenho esses dados, como que eu uso minhas abordagens metodológicas do PDCA, do Lean Six Sigma, para alavancar ainda mais ganhos? Quer dizer, agora que eu tenho os dados disponíveis, eu consigo brincar, colocar lá um cientista de dados, um Black Belt, um Master Black Belt, e ele vai conseguir fazer todas as análises para achar o ótimo de operação, né? Que o Lean traz muito essa visão, por exemplo. Então, acho que o primeiro ponto importante é entender que existem dois ganhos. O inicial com a automatização e o segundo com os dados e com essa densidade digital que podem gerar insights no futuro. Perfeito. E focado no primeiro, para quem está começando, né? Enfim, talvez na empresa de quem está assistindo começou essa onda de RPA, e a gente tem dois movimentos, né? Tem um que fala que, beleza, talvez antes de você simplificar e vir com uma iniciativa Lean, já vale a pena você implementar o RPA, pelo ganho que você vai ter de produtividade. Então ele se paga muito rápido, daí depois você entra arrumando e estabilizando esse processo. E tem uma outra corrente que fala que não, antes de qualquer coisa você precisa arrumar a casa. Qual que é a tua opinião sobre isso? Vale a pena esse ganho inicial, sem arrumar a casa, só em produtividade, escala de produtividade, vale a pena, não vale? Bom, o número é que 83% das iniciativas de transformação digital estão falhando. Então, assim, temos oportunidades de melhoria. Como é um movimento muito novo, de fato, as empresas vão aprender ao longo dessa jornada. Modo consultor agora, tá? Vou ligar a chavinha. Depende. Eu acho que você tem que começar pelos dois caminhos. Você tem que começar pequeno e já iniciar com a automatização em processos discricionários, onde o cálculo do ROI ele é bem imediato, e isso vai gerar conforto para a organização e ela vai conseguir entender o potencial da automatização. É o Genji Genbutsu, né? Você tem que ver o negócio acontecendo. Então, poxa, entendi o que é uma automatização. Isso é uma trilha. Agora, a gente não pode esquecer em absoluto da estratégia de automatização da sua empresa. Então, qual o caminho que você quer? É uma visão de produtividade? É uma visão de jornada digital do meu colaborador interno? É somente visando o cliente externo para gerar mais vendas, mais leads? Qual é o seu objetivo com a transformação digital? O que acontece, por algum motivo, é que as empresas ou começam a pulverizar a iniciativa de RPA sem uma estratégia, ou fazem uma estratégia e nunca começam. E eu acho que você tem que ter essas duas trilhas. Uma que vai ter mais risco, e você vai entender e vai começar, e outra que você vai pensando de maneira mais estruturada. São os dois caminhos que a gente sugere. Começar pequeno, para você aprender, e por outro lado você tem uma visão de curto, médio e longo prazo. Só um dado curioso, os elementos de RPA, né, as automatizações, elas têm que gerar um ROI, aí, um payback de 3 meses a 1 ano.
Então, como você bem falou, eu consigo trazer ganhos de curto prazo. Mas isso acontece quando você tem um número de automatizações grande. Entendi. No seu primeiro robô, talvez você não tenha esse ROI, esse payback. Então, se você não tem uma visão de longo prazo, e se você também não tem uma visão de governança, daqui a pouco você vai entender que essa iniciativa ela não se paga. Mas porque você tem que ter constância de propósito e tem que ter uma visão de automatização.